Vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vive, santo, poderoso de Israel, aqui estamos nós, nesse momento diante do Senhor. Meu Deus, em mais um propósito, em mais um projeto Casa Firme. Meu Deus, em mais uma reunião ao longo desse dia, porque nós entendemos essa necessidade. Aprendemos com Davi o quão bom era estar na casa do Senhor, contemplando a sua beleza e também aprendendo no teu santo templo, porque é aqui que nós somos ensinados, é aqui que somos aprimorados, é aqui que somos levados, meu Deus, para uma realidade diferente de tudo. É aqui que somos levados para uma condição na qual nós possamos ser aprovados quando nos submeter a testes, para que possamos, meu Deus, sair aprovados de cada desafio, de cada situação, de cada acontecimento. É como a sua palavra mesmo diz, e nós falamos ainda no domingo, que o Senhor tem trabalhado para que passamos os desafios, e o meio é o lugar do desafio, o meio é o lugar do teste, quando as emoções, quando a empolgação, quando, Senhor, tudo aquilo que nos leva a começar algo termina, e ali precisamos agora continuar. É exatamente nesses pontos que muitos são reprovados, quando a empolgação do casamento, da casa, da família, da empresa, do trabalho, da vida, termina, é onde a maioria entrega, desiste, abre mão, retrocede, e nós não queremos, meu Deus, ser reprovados. Queremos essa aprovação, e é por isso que nos colocamos aqui, para aprender com o Senhor o que funciona, para aprender com o Senhor aquilo que dá certo. Nos colocamos aqui para poder aprender com o Senhor, meu Deus, tudo que dá certo, tudo que funciona, porque não queremos errar, não queremos falhar, não queremos, meu Deus, começar mal, Senhor, aquilo que o Senhor está colocando diante de nós. Então eu peço que o Senhor abençoe cada um, que o Senhor traga clareza a cada um, que o Senhor desenvolva a mente, a visão, o espírito, o foco, o discernimento de cada pessoa, meu Deus, e que ela venha ser levada a um nível de realidade, a um nível de resultados, a um nível de condição, Senhor, que é diferente de tudo que ela já viveu. Eu peço que o seu vento continue soprando, que o vento de agosto não cesse de soprar para nenhum de nós, e que possamos, Senhor, ver esse sopro trazendo vida, restauração, cura, fortalecimento, mudança, uma nova visão, trazer tudo, como ainda a pastora Mariana falava às 9, quando ela dizia que foi o Senhor quem trouxe o vento, que soprou, não havia espírito naqueles corpos, e o Senhor pediu para que o profeta profetizasse, e os 4 ventos sopraram e trouxeram o espírito, e aquele exército se colocou de pé, e ele era imenso, porque o Senhor soprou até o espírito. Então eu peço, sopra a vida, sopra a alegria, sopra espírito, sopra, Senhor, essa capacidade em cada coração, prepara cada um para o dia a dia, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos, e crendo, eu peço a sua graça, o seu favor, a sua bênção, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, no nome de Jesus, amém. Está ligado às nossas vitórias. Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Então diga comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023, diga, eu estou debaixo de uma unção de governo, e eu governo para a glória do meu Deus, amém? Sente-se, por favor. Nós temos recebido várias direções do Senhor, e ontem eu falava ainda sobre isso,
A bispa teve uma reunião conosco e ela trouxe várias mensagens, várias palavras. E ontem eu trouxe uma delas sobre Ezequias, falando exatamente que por não saber aproveitar a oportunidade que Deus estava dando a ele, no tempo da oportunidade ele criou o maior problema, não só para a vida dele, mas para todo Israel, e aquele que determinou o exílio de Israel, o fim de Jerusalém, aquele que determinou para onde as coisas rumariam, para onde elas caminhariam, e tudo aquilo veio exatamente nos anos que o Senhor havia dado a mais, acrescentado a Ezequias. E nós falamos ainda ontem, né, que era melhor ele ter morrido então, do que ter vivido aqueles 15 anos para gerar o Manassés, do que ter pegado todos aqueles anos que o Senhor deu para gerar um Manassés. Era melhor ele ter partido ali. E aí nós falamos bastante sobre isso. E hoje, tanto no culto das 7 e o do culto das 9, que eu consegui pegar uma parte, que ao meio-dia eu ainda estava numa visita, e eu ouvi a pastora Mariana falando para as mulheres dos ventos, dos 4 ventos. E o bispo Murilo, ele falou algo interessante, que quando nós vemos as guerras, nós olhamos para os valentes de Davi, e eles tiveram guerras físicas, eles tiveram guerras aparentes, eles tiveram guerras que estavam diante deles, eles tiveram. Um teve que enfrentar o exército filisteu, quando todo mundo fugiu e só ele ficou, e ele matou 800, ao ponto da espada ficar presa na mão. O outro, para defender a plantação de lentilha, todo mundo foge, ele fica, ele mata 300. Aí vai dando lá o dos 30, e especificando cada um deles, o que eles fizeram, e nós vemos ali muitas guerras físicas, mas quando nós vamos para Jó também teve guerras, não teve? Só que as guerras do Jó foram silenciosas, as guerras do Jó ninguém via, as guerras do Jó não estavam aparentes. Enquanto lá o Benaia tinha o leão, ele tinha o egípcio de grande estatura, quando nós vemos lá o Samá protegendo lá e lutando contra os filisteus, o Eleazar correndo e lutando contra os filisteus, o Jonatas enfrentando aquele gigante, nós vemos o Jó enfrentando coisas que ninguém via. Ele tendo que lidar com guerras que não estavam aparentes aos olhos de ninguém, porque elas aconteciam dentro dele. Enquanto Davi teve muitas guerras fora, o Jó teve muitas guerras dentro. O Jó teve muitas guerras dentro. O Jó, ele teve muitos desafios dentro dele, como em Jó 3 ele vai dizer que o que ele mais temia lhe sobreveio, que aquilo que ele receava aquilo que ele receava lhe aconteceu, que ele nunca, diga comigo, nunca teve paz. Mas você olha para ele, ele era o homem mais rico e influente do Oriente, ele era próspero, ele era uma referência, ele estava lá entre os grandes, com uma boa família, muita riqueza. Aí você pode virar e falar assim, um homem como esse não tem desafios, um homem como esse não tem guerras. Mas tem muitas guerras que não tem um inimigo físico, tem muitas guerras que não tem um inimigo aparente. E aí quando nós paramos, porque diga comigo, vitórias são consequências de guerras vencidas, certo? E derrotas, diga comigo, derrotas são consequências de guerras perdidas.
Então, vitórias são guerras que você venceu. E derrotas são guerras que você perdeu. E de verdade, quais as guerras que você tem vencido e quais as guerras que você tem perdido? Porque às vezes, como nós vemos, eu posso estar igual os guerreiros de Davi, vencendo todas as guerras físicas, vencendo todas as guerras aparentes, vencendo todas as guerras que se levantam diante dos meus olhos, mas perdendo todas as guerras que acontecem dentro de mim. Porque nem sempre seu inimigo será aparente. Nem sempre seu inimigo será externo, nem sempre o seu inimigo terá uma forma, nem sempre o seu inimigo virá como algo que precisa ser mudado. E de verdade eu preciso saber para qual guerra eu estou preparado. Porque nós podemos estar vencendo guerras internas, mas estar perdendo guerras externas. E nós podemos estar vencendo guerras externas, mas estar perdendo todas dentro de nós. E eu achei muito interessante quando ele falava sobre isso. Porque estava lá o Jó tendo guerras que ninguém que olhava para ele imaginava, mas elas estavam lá dentro. Ele tendo que lidar com sentimentos, ele tendo que lidar com sensações, ele tendo que lidar com reações internas, ele tendo que lidar com várias perturbações e inquietações internas, que aparentemente, para quem olhasse para a vida do Jó, 10 filhos, o homem mais rico do Oriente, o cara tinha uma vida perfeita. Mas quantas guerras não tinha lá? Porque assim, você não vê o Jó enfrentando inimigo nenhum. Você não vê o Jó tendo que lutar contra a miséria, o Jó tendo que lutar contra o fracasso, você não vê. Mas como aqui, pode deixar, por favor. Você não vê o Jó tendo que enfrentar um exército. Mas o que adianta? Não é porque ele não enfrentava exército que ele não tinha uma preocupação. Não era porque ele não enfrentava um exército que ele não tinha motivos para perder. Porque quando nós lemos o Jó 3,26, ele não teve um filisteu, ele não teve um amorreu, ele não teve um moabita, ele não teve um rei, ele não teve exércitos contra ele, mas ele teve sentimentos. Mas ele teve emoções. Porque nem todas as nossas guerras acontecerão fora de nós. Aí você ouve ele dizendo, diga comigo, não tenho paz. Diga, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Coloca o 27, por favor. Volta no 25, melhor, o 25. Diga comigo, o que eu temia veio sobre mim. E o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz. Mas ele não tinha inimigos. Mas ele não tinha nenhum problema aparente. Eu não tenho tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Aonde que estava acontecendo a guerra dentro dele? Aonde que estava acontecendo os desafios na vida dele? Em vez de comida, só me vem lágrimas, em vez de água para beber, serve-me gemidos de angústia. Diga comigo, o pior dos meus medos tornou-se realidade. Diga, e o que eu mais temia aconteceu. Diga, meu repouso é perturbado, minha paz está destruída. Diga, nenhum descanso me restou. Diga, a morte invadiu a vida. Porque às vezes nós achamos que o maior problema talvez está fora. Às vezes nós achamos que o maior problema ele está fora de nós. E aí eu luto contra ele. E aí eu guerreio contra ele. O meu filisteu, eu pego ele, eu vou para cima. O meu moabita, eu vou para cima, eu brigo, eu bato o pé. O girgazeu lá que vem,
o Sambalate que vem, o Tobias que vem, esses eu vou lá, eu lido, eu luto, eu brigo, mas e quando se trata de coisas que acontecem dentro de mim? Porque às vezes aqui fora eu estou vencendo tudo, eu estou lutando contra tudo, eu sei lutar contra um problema, mas eu não sei lutar contra um sentimento. Porque quantos que o problema não conseguiu fazer na vida dela, o sentimento fez? Porque engana-se quem acha que é só guerra aqui. Porque Jó e Davi mostram para nós os dois lados. O Davi teve guerras físicas, o Jó teve guerras internas. E quantos que um problema físico não tirou, um problema emocional tirou? E quantos que um problema físico não causou dano, mas um problema interno causou? Eu soube lidar com questões, como tem muita gente que diz, eu sou um guerreiro, eu sou um vencedor, uma vencedora, porque olha tudo que eu passei, olha tudo que eu enfrentei, olha tudo que eu tive que vencer. Lindo, parabéns. Maravilhoso, venceu tudo fora, venceu a fome, venceu a miséria, venceu a escassez, venceu a necessidade, venceu uma família conturbada, venceu um lar problemático, mas agora está perdendo por um perdão que não libera. Agora está perdendo por um sentimento que ela não consegue lidar, por uma vontade que ela não consegue controlar, porque o que adianta? O Jó, ele teve problemas por causa das guerras perdidas dentro dele, e o Davi teve problemas com guerras fora. Mas ambas, diga comigo, ambas têm o poder de me destruir. Então não é só o que você vence fora. E eu estou para te dizer que matar um filisteu é mais fácil do que matar um sentimento. Que ir lá para o Samar, para o Eliezer, para o Benaia, matar um leão foi mais fácil do que matar talvez o sentimento de amargura. Entrar lá na toca num dia de neve e enfrentar um leão, talvez isso aí, coragem, todo mundo tem. Vai lá, entra na toca no dia de neve e mata o leão. Mas ela não consegue entrar no coração dela e tirar a mágoa. E tirar o rancor. Quantos que seriam mais fáceis para ela ir lá e ter que lutar contra um leão do que ter que lutar contra a lembrança, a memória, o sentimento, a mágoa, o rancor, a ferida que ela carrega. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu entro lá na toca e eu mato o leão, mas eu não entro no meu coração e eu ponho o sentimento para fora. Eu vou lá e pego 800 filisteus, é mais fácil eu ir lá com uma espada e matar 800 filisteus do que eu olhar para aquela pessoa que me feriu e dizer que eu perdoo ela. Só que da mesma forma que os 800 filisteus podem matar você, que o leão pode matar você, que os 300 filisteus podem matar você, que o exército moabita pode matar você, da mesma forma o sentimento também pode, porque o que Jó mais temia lhe sobreveio. O Jó ele não precisou de ninguém, ele não precisou de nenhum exército, ele não precisou de nenhuma guerra para causar situações na vida dele. Foi exatamente aquele medo. E eu acredito, não está aqui, mas eu acredito que a brecha que o diabo teve para se apresentar diante de Deus, e apresentar as questões de Jó foi dada exatamente pelas perturbações que acontecia dentro dele e que ele não conseguia lidar. Eu acredito que o diabo só pôde chegar diante de Deus e apresentar tudo o que ele apresentou, porque o capítulo 3, 26 mostra isso, o 25 também, o que eu mais temia me sobreveio, e nós já ouvimos que o medo abre portas. Não ouvimos? Nós já ouvimos que o medo abre portas, e nada tira de dentro de mim, que foi exatamente essa guerra não vencida dentro dele,
que abriu a porta e o precedente para o diabo ter a condição de se apresentar diante do Senhor e dizer: pode tirar, porque ele tem medo. Ele é justo, ele é fiel, ele é íntegro, ele se desvia da aparência do mal. Mas por que o diabo acreditava que ele blasfemaria na face do Senhor? Por que o diabo acreditava que ele negaria o nome do Senhor? Porque certamente ele percebeu que ele tinha medo. E o medo de perder, o medo de ficar sem, o medo das coisas derem errado, o medo dele ter a família destruída, o medo, opa, peraí, se eu tocar e fizer exatamente o que ele tem medo, a fidelidade dele acaba. E graças a Deus não acabou, e Jó se tornou o maior exemplo de perseverança, de resistência, de paciência para todos nós. Mas talvez não precisaria ter sido assim, se não houvesse aquela guerra perdida para o medo, para um sentimento dentro dele. E aí nós podemos dizer então que o medo, que o sentimento levou todo o patrimônio dele, todos os bens dele, os 10 filhos dele, ou seja, o que nenhum inimigo externo conseguiu fazer, um inimigo interno fez. E talvez externamente você está preparado para lidar com um monte de situações. Você está preparado para lidar com vários problemas. Talvez tudo que você passou na vida, tudo que você viveu na vida te preparou, te estruturou, te capacitou, te fortaleceu para poder ser resiliente, forte. E aí não teme desafios, vai lá, vai mesmo, arrisca, ousa e faz tudo. Mas de verdade, e se aconteceu uma rejeição? E se vir uma crítica? E se um pensamento surgir? E se uma vontade aparecer? E se alguém te magoar? E se alguém te ferir? E se alguém te trair? E se alguém te fizer mal? Será que eu estou preparado também para vencer esses tipos de guerra? Será que eu estou preparado para vencer as guerras silenciosas que acontecem dentro de mim? Porque, não brinque, elas podem destruir mais do que um exército. Uma guerra interna pode destruir mais que uma guerra externa. Pode ou não pode? Quem já teve questões internas aqui sabe o que eu estou dizendo. Talvez nenhuma dificuldade que você teve ao longo da vida te decepcionou, te jogou para dentro de um quarto, mas um sentimento que você não controlou te jogou. Então, por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou fazendo toda essa introdução? Porque quando nós lemos, e eu quero ler com você alguns versículos do Salmo 78, ele é um salmo bastante grande, ele tem 72 versículos, mas eu não vou ler todos, eu separei alguns, e eu quero ir mostrando para você, exatamente por quê. Porque se você vencer fora e você não vencer dentro, no final você não venceu em lugar nenhum. Porque tudo que você atingiu fora, por não ter conseguido vencer dentro, você perde. Tudo que você conquistou fora, por você não vencer dentro, você perde. É por isso que não adianta, se eu não estiver preparado para as guerras que acontecem dentro de mim, pode acontecer muita coisa boa aqui fora, e eu assim terminar sem nada, eu assim continuar perdendo, mesmo tendo visto milagres, vivido milagres, desfrutados de milagres, porque é isso que o Salmo 78 nos mostra, quando retrata a história de Israel. Quando o Senhor vem, e aqui o Asaf, junto com a sua família, estava fazendo esse salmo diante do Senhor, exatamente falando e passando isso adiante. Que se você não vencer as guerras internas, elas roubarão as vitórias de guerras externas. E aí tudo que você conquistou, tudo que você atingiu, tudo que você lutou para ter, uma questão interna não resolvida, não trabalhada, pode roubar de você. Porque se eu perguntar aqui, talvez você é a prova disso, ou conhece pessoas que são a prova disso. Ela lutou a vida inteira para ter o emprego que ela sonhava. Quando ela teve, por questões emocionais internas, ela desistiu.
Ela lutou uma vida inteira para ter um casamento, e aí depois, por questões internas, que ela não soube lidar e nem vencer, ela abriu mão. E tudo aquilo que ela conquistou fora, ela perdeu por causa do que estava dentro. Que foi Israel. Israel é a prova viva disso. Tudo que Israel viveu fora, eles perderam, os israelitas perderam por conta do que estava dentro. E é exatamente isso que Deus não quer que aconteça comigo e com você. Tudo que nós estamos vivendo e conquistando fora, ser prejudicado por questões que nós não vencemos e conquistamos dentro de nós. E aí o Salmo 78, no versículo 1 diz assim, diga comigo, povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Ó, povo meu, escuta o meu ensino, incline bem os seus ouvidos para o que eu tenho a te dizer. No versículo 3, diga comigo, o que ouvimos, aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. O que ouvimos e aprendemos foi o que os nossos pais nos contaram. Então, hoje nós carregamos muitas coisas que alguém colocou dentro de nós. O Senhor vem e diz, olha, escutem o que eu vou falar, prestem atenção no meu ensino. Por quê? Porque muitas coisas que vocês ouviram e aprenderam foram que colocaram dentro de você. Tem muitas coisas que nós ouvimos e aprendemos que quem nos deu foi nossos pais, o meio em que nós vivemos. Ou seja, foi colocado por alguém. E se nós não pararmos para olhar, peraí, o que está sendo colocado dentro de mim? O que colocaram dentro de mim? O que colocaram dentro de mim pode afetar tudo que Deus tem comigo aqui fora. Se é verdade, você já parou para analisar? Você já parou para ver o que colocaram dentro de você? De verdade. Você já parou para analisar e você já parou para ver porque o que você sabe e o que você aprendeu foi colocado por alguém. Foi o que os teus pais te contaram, foi o que as pessoas te contaram, foi o que aqueles que trabalham com você te contou. E aí a questão é, o que colocaram aí dentro? O que colocaram aqui dentro? Porque exatamente foi aquilo que foi colocado dentro de Israel, o que foi colocado dentro deles, que em primeiro lugar, fez eles viverem isso aqui, ó. Salmo 78, 11. Olha isso aqui, diga comigo, esqueceram o que Deus tinha feito e as maravilhas que Ele lhes havia mostrado. Exatamente por tudo aquilo que foi colocado dentro deles, eles esqueceram tudo que Deus havia feito por eles e todas as maravilhas que Deus lhe havia mostrado. Então não adianta, ontem eu falei muito sobre isso, não adianta você querer acreditar que é um milagre que resolverá a sua vida. Não adianta você querer acreditar que é um milagre que transformará a sua vida. Que se algo que você deseja acontecer, isso vai mudar seus resultados. Por quê? Porque se você não trabalhar o que de fato precisa ser trabalhado e que está dentro de você, na maneira que você pensa, na maneira que você vê, na maneira que você lida com as coisas, na maneira que você age diante das coisas, você pode esquecer rapidamente tudo que Deus fez, todas as maravilhas que Ele realizou e voltar para a mesma condição como nós vemos Israel. Não foi uma, não foi duas, não foi 10, não foi 20 vezes que eles voltaram a ser escravos de algum povo, que eles voltaram a ser escravos de alguma nação. Foi várias e várias, dezenas e dezenas de vezes que eles voltaram a ser escravos, exatamente porque o que foi colocado dentro deles, o que foi ensinado a eles, que não era aquilo que Deus havia colocado e ensinado, atrapalhou e afetou tudo aquilo que Deus tinha, e por várias e várias vezes voltaram a ser escravos. E por várias e várias vezes voltaram para a mesma condição. É por isso que você precisa ter essa clareza.
o que foi colocado dentro de você. Porque aí continua, né? Ele fez milagres diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz de fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como as que fluem das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como um rio. Mas, diga comigo, mas contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. Diga comigo, deliberadamente puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Diga, duvidaram de Deus. Duvidaram de Deus. E aí eu quero que você pare e pense comigo. Vamos voltar lá para o que eu comecei dizendo, que guerras internas, elas são tão importantes como guerras externas que você vence. Porque você poderia dizer, não, se eu vivesse algo, olha, isso mudaria completamente. Aí vem aqui o Asaf e ele dá uma lista do que Israel viveu. Então eles viram Deus castigando o Egito, eles viram Deus abençoando, eles viram Deus abrindo o mar, eles viram o Senhor colocando uma nuvem de dia. Imagina, você está no deserto e para onde você vai, uma nuvem, ela acompanha você para que o sol não te queime. Aí chega a noite, aquela nuvem que antes te protegia do sol, agora ela se transforma numa coluna de fogo para aquecer você e para iluminar o seu caminho. Espera aí, só isso aqui já era o suficiente para nunca mais se duvidar de Deus. Só isso aqui já era o suficiente para nunca mais desacreditar de Deus. Vê o mar se abrindo como duas paredes. Vê uma nuvem cobrindo de dia e uma nuvem de fogo cobrindo a noite. Só isso aqui era o suficiente para que aquele povo nunca mais fizesse o que o Senhor reprova, porque não, Deus é real. Olha o que eles viram, olha o que eles presenciaram. Se não bastasse isso, o Senhor faz fluir água como se fosse as águas da profundeza. E da pedra ele brota água como se fosse um rio correndo. Das pedras, o Senhor faz tudo isso, mas aí, se você não vence o que está dentro de você, se você não supera o que está dentro de você, se você não lida com o que está dentro de você, mesmo acontecendo tudo isso, eles voltaram e continuaram pecando. Eles continuaram fazendo, e tudo o que eles fizeram, diga comigo, foi pecar ainda mais. Porque não adianta, se você não vence fora, se você não vence dentro, isso tem poder de mudar tudo fora dentro de você. Com tudo que eles viveram, por não vencer o que acontecia dentro deles, aquilo que eles estavam vivendo fora, levou eles a pecar ainda mais. Rebelaram-se no deserto contra o Deus Altíssimo, tentaram agir à sua maneira para com Deus, exigiram favores e atenção especial. Mas eles choramingavam como crianças mimadas, porque Deus não consegue dar uma refeição decente nesse deserto. Tudo bem, ele bateu na rocha, a água fluiu, riachos cascatearam no meio da pedra, mas que tal um pãozinho saído do forno? Que tal um bolo? Que tal um belo pedaço de carne? Porque era isso, o que adianta? Tudo que Deus faz para alguns, de verdade, o que adianta? Eles estão lá,
murmurando, choramingando como crianças mimadas. Por quê? Porque a insatisfação que estava dentro nunca foi vencida. Porque todos aqueles sentimentos miseráveis que foram colocados, é por isso, não se engane, que um milagre mudará a sua vida, se o que está dentro de você não está sendo mudado. Se as guerras internas não estão sendo vencidas. Porque o que eles fizeram com tudo que eles receberam do Senhor? Choramingavam ainda mais como crianças mimadas. Exigindo mais, exigindo favores especiais e dizendo, tá, se ele bateu na rocha e saiu água, por que ele não pode então me mandar um pãozinho? Um belo pedaço de carne? Por quê? Você acha que a insatisfação ela estava onde? Aonde que estava a insatisfação nesse povo? Dentro. E se você não vence, não importa o que Deus faz por você, nunca estará bom. Não importa o que Deus te dá o emprego não está bom. Deus te dá uma casa, a casa não está boa. Deus te dá uma família, mas por que não está bom? Deus te dá um casamento, mas por que não está bom? E o problema está onde? Guerras internas que não estão sendo vencidas. Uma insatisfação desgraçada que não está sendo vencida. Só que aí, como não é um inimigo aparente, como não é os inimigos que Davi enfrentou, que dava para ver, eu não dou atenção, eu ignoro. Eu acho que não tem importância. Mas nós vimos que guerras internas e silenciosas dentro de nós podem nos devastar, e Jó é a prova disso. E Jó é a prova disso. Aí, continuando, no versículo 21, o Senhor ouviu, olha isso aqui, o Senhor os ouviu e enfureceu-se, com fogo atacou Jacó, e a sua ira levantou-se contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordem, diga comigo, ele deu ordem às nuvens e abriu as portas dos céus. Fez chover, diga comigo, fez chover maná para que o povo comesse. Diga, deu-lhe o pão dos céus. Diga, os homens comeram o pão dos anjos. Diga comigo, enviou-lhes comida à vontade. E isso aqui eu falava ontem. Isso aqui não é uma metáfora, não é. Na mensagem diz assim, ó. Ele fez chover maná como comida, deu a eles o pão do céu. Diga comigo, comeram o pão dos anjos poderosos. Deus lhes enviou toda a comida que conseguiram comer. Ele permitiu que o vento leste desprendesse dos céus e deu um forte empurrão no vento sul. Ou seja, eles comeram o pão dos anjos. O pão dos anjos. É por isso que você vê, isso aqui não é figurado não, isso aqui é literal. É por isso que você vê, tinha doente lá? Tinha doente lá? Tinha alguma mulher que abortasse lá? A roupa se gastou nos 40 anos do deserto? Os sapatos se gastaram? As pernas incharam? Por quê? Porque aquela comida que Deus estava dando a eles não era qualquer comida, eles estavam literalmente comendo o que os anjos poderosos comem. Era o pão dos poderosos que Deus estava dando a eles. Quando eles falaram, será que Deus não pode dar um pãozinho? O Senhor vira e diz assim, se o teu problema fosse eu dar pão, então você não teria problema, porque está aqui, ó, eu estou dando para você a comida dos anjos. Eu estou dando a você a comida dos anjos. E aí eles chamaram a comida dos anjos do que mesmo, você lembra? Como que eles chamaram o maná, daqui a pouquinho lá na frente, eles chamaram o maná do quê? Comida detestável. Comida miserável, nós não temos nada para comer aqui, a não ser esse maná, essa comida miserável, e era a comida que os anjos comiam.
Ou seja, se o teu problema fosse pão, eu estou te dando o pão dos anjos, o pão dos poderosos, mas o teu problema não está fora, ele está dentro. É as guerras internas que você não vence, que faz com que nada esteja bom para você, que faz com que nada esteja bom para você. Então eu te dou o maná, o pão dos anjos, e você vira e diz assim, que é comida detestável. Eu te dou o maná, o pão dos poderosos, que os anjos comem. Por causa dessa comida, ninguém nunca ficou doente aqui. Por causa dessa comida, porque ela é sobrenatural, ninguém nunca abortou aqui. Ninguém nunca passou mal aqui. E agora, sabe o que vocês chamam a comida que eu dou a vocês, que veio diretamente do céu, de comida detestável? Sabe por quê? Porque seu problema não está fora, está dentro. Porque a questão de vocês não é externa, a questão de vocês é interna. Aí ele continua no versículo 29. Comeram à vontade, diga comigo, comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Porque aí entra aquela questão lá do vento que soprou as cordonizes e encheu o acampamento. E eles comeram à vontade. Então vem cá, vocês reclamavam que faltava carne, porque aí o pão dos anjos começou a ser comida miserável. Já não era mais bom. Então agora nós queremos carne, não queremos mais essa comida miserável. Ah, tá bom, vocês querem carne? Perfeito. Eu vou dar carne a vocês. Ele sopra o vento traz cordonizes, que enche a distância de um dia de caminhada, 90 centímetros de altura, cheia, ao ponto que o que pegou menos, pegou 10 barris. O problema de vocês é carne? Não. O problema de vocês é interno, porque eu estou dando carne, vocês comeram carne até sair pelos narizes, saiu pelas narinas, eu dei carne a vocês, eu fiz exatamente o que vocês pediram que eu fizesse, eu dei o desejo de vocês, o que era o desejo de vocês eu fiz, mas olha como termina isso aqui, no 30, diga comigo, mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinha comida na boca, diga, acendeu-se a ira do Senhor contra eles, e ele feriu de morte o mais forte dentre deles, matando os jovens de Israel. Aí você vai falar assim, dessa vez pássaros caíram sobre eles, aves suculentas em abundância. E em volta das tendas havia pássaros, eles comeram e se fartaram. Diga comigo, tudo o que desejaram foi dado a eles numa bandeja. Deus deu de bandeja assim, tudo o que eles desejaram. Mas, diga comigo, mas sua ganância não conhecia limites. Porque o problema estava onde? Aonde estava o problema? Então não interessa o que vai acontecer fora. Não tinha limites. Não tinha limites. Diga comigo, de boca cheia, queriam mais. Diga, por fim, Deus se cansou deles e deu vazão à sua ira. Ele destruiu os mais brilhantes e os melhores deles. Diga comigo, abateu os jovens mais promissores de Israel. Ele abateu. Por quê? Por que que a ira se acendeu? Por que que Deus se revoltou? Porque mesmo dando a eles o que desejavam, eles estavam com a boca cheia ainda. Eles não tinham nem terminado de comer a carne que Deus havia mandado. Olha o que diz no 32. Foi por isso que a ira do Senhor se acendeu e ele saiu devastando tudo. Olha o 32, diga comigo, a despeito disso tudo, continuaram pecando e não creram nos seus prodígios. Eles estavam com a boca cheia.
Eles estavam ainda conseguindo, eles não tinham conseguido ainda nem comer tudo que Deus havia dado, e eles continuaram fazendo o quê? Porque se não mudar dentro, esqueça, nada do que Deus fizer fora vai adiantar, nada. E acreditem, diga comigo, eles continuaram a pecar. Todas aquelas maravilhas, eles ainda não acreditavam. Então a vida deles, diga comigo, pouco a pouco, diga pouco a pouco, reduziu-se a nada. Diga, a vida deles, no fim, parecia uma cidade fantasma. Parecia uma cidade fantasma. Sabe por quê? Porque todas as guerras fora eles venceram, não venceram? A guerra contra a comida não foi vencida? A guerra contra a água não foi vencida? A guerra no deserto não foi vencida? Todas as guerras fora eles venceram. E por que que a vida deles foi acabando de pouco em pouco até parecer uma cidade fantasma? Porque qual guerra que eles perderam? É por isso que nós não podemos perder. De onde vêm todas as guerras, conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. Diga comigo, as guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Tudo que está lá fora, você mata, mas você consegue. Você é capaz de matar para conseguir o que você deseja. Passa, por favor, se tiver o próximo. Não tem? Depois coloca para mim a sequência, por favor. Porque você chega a matar pelo que você deseja, fora. Mas o que acontece dentro de você? Porque aqui você vê, estamos no deserto, temos que lutar contra o calor. Venceram, veio a nuvem. Não, agora temos que lutar contra o frio. Venceram, veio a coluna de fogo. Não, mas é porque agora temos que lutar contra a sede, porque não tem água. Deus por 2 vezes fez jorrar água da rocha. Estamos com fome. O Senhor fez descer a comida dos anjos. Venceram a guerra da fome. Não, mas não queremos mais essa comida detestável aqui não, queremos carne. Venceram então a guerra da carne. Veio cordonizes, aves suculentas, como diz ainda na mensagem, e eles se fartaram de comer. Quem pegou menos, pegou 10 barris. Eles se fartaram, ou seja, eles lutaram com unhas e dentes para conseguir aquilo que estava fora, para vencer as guerras que estavam fora. Mas o que adiantou se perderam as que estavam dentro? Eu sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus, é claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês, diga comigo, são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. É por isso que tem muita gente que por mais que o Senhor faz, não adianta. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus e acham que Deus não liga, pois Ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é, diga comigo, que o amor de Deus é simplesmente incomparável. Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso. Diga comigo, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Porque foi exatamente por causa disso aqui que Israel fracassou, que Israel perdeu. Foi exatamente por causa disso aqui. Aí coloca para mim o versículo 34 do Salmo 78. Diga comigo, sempre que Deus os castigavam com a morte, eles os buscavam com fervor e se voltavam de novo para Ele. Só que aí, olha agora, coloca o 37.
Diga comigo, o coração deles não era sincero e eles não foram fiéis à sua aliança. E aí, mas quando a calamidade chegou, eles vieram correndo de volta. Olha isso, eles vieram correndo de volta. Para eles suplicaram por misericórdia, declararam que Deus era a rocha deles, que o Deus Altíssimo era seu Redentor. Diga comigo, mas não havia sinceridade nenhuma de suas palavras. Diga, eles mentiram descaradamente o tempo todo. Diga comigo, não davam nenhuma importância para Deus, nem queriam nada com a sua aliança, porque o problema deles não estava fora. Porque o maior problema deles não estava fora. E aí, coloca para mim, deixa essa para finalizar, só coloca para mim o versículo 56 do Salmo 78. Diga comigo, mas eles puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo, não obedeceram aos seus testemunhos. Porque aquilo que estava dentro deles nunca foram vencidos. Sabe por que tudo isso aconteceu? Eu não comecei lendo que colocaram coisas dentro deles, aquilo nunca foi vencido. Por isso que tudo isso aqui aconteceu. Porque aquilo nunca foi vencido. Se você não vencer fora, é questão, se você não vencer dentro, é questão de tempo para você perder todas as vitórias que você teve fora. Porque a água cessou, o fogo apagou, a nuvem sumiu, as cordonizes acabou, o maná cessou, mas os corpos de todos aqueles incrédulos ficaram no deserto. Eles não entraram na terra prometida. Não adiantou de nada tudo o que Deus fez, porque o que estava dentro deles não foi tratado, não foi corrigido, não foi vencido. Amém? Entende o que eu quero dizer? Há guerras fora, não há? O tempo todo não há? Mas se preocupe com as guerras silenciosas que acontecem dentro de você, que ninguém vê, elas podem te sabotar muito mais. Muito mais. Mas eles continuaram provando Deus, rebelaram-se contra o Deus Altíssimo, recusavam-se a fazer o que Ele mandava, eram piores. Diga comigo, quanto mais milagres eles viam, mais piores eles ficavam. Eram piores, a cada milagre eles ficavam piores. Eles ficavam piores e piores. Como se isso fosse possível. Que seus pais, traidores de caráter tortuoso, suas orgias provocaram a ira de Deus, suas idolatrias obscenas feriram o seu coração. Porque eles não pararam para trabalhar o que estava lá dentro. Quais as guerras que você tem tido dentro de você? Dê mais atenção a elas. Não ignore elas. Porque guerras internas são mais importantes até do que as guerras externas. E isso aqui nos mostra, o povo de Israel nos mostra que por perder dentro, eles perderam tudo fora, mesmo tendo vivido muita coisa. É por isso que não é mais momento de ser crianças mimadas, é hora de amadurecer, é hora de crescer, é hora de assumir a autorresponsabilidade, é a hora de governar, no nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. Tiago capítulo 4, versículo 7 ao 10 na Bíblia Mensagem. Então, diga comigo, então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Diga não ao diabo e ele fugirá de imediato. Diga sim a Deus e ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, diga comigo, busquem a pureza de vida.
reconheçam, vocês estão no fundo do poço, podem começar a chorar, não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor, diga comigo, só assim vocês poderão se reerguer. Diga comigo, mas isso é só Deus que o fará, porque aqui dentro é só Ele, e você tem que deixar que Ele mude o que está aqui, senão não vai adiantar nada Ele mudar o que está aqui. Você tem que deixar que Ele mude o que está aqui. Foi colocado coisas dentro de você, mas está na hora de você deixar Deus mudar, porque senão não adianta mudar fora, não adianta transformar fora, não adianta corrigir fora, não adianta lidar fora. É a cura que precisa acontecer, é a cura interna, é a cura dentro de cada um de nós. Então, com a mão no seu coração e com os seus olhos fechados, eu quero que nesse momento você pare. Eu quero que nesse momento você olhe para dentro de você. E eu quero que nesse momento você já tenha lidado com as guerras externas, os inimigos que você pode ver. Mas o Jó nos apresenta uma outra espécie de guerra, aquela que acontece dentro de nós e que muitas vezes é silenciosa, mas tem poder para devastar se não for vencida. Tem poder para arruinar tudo se não for vencida. Então deixa o Senhor trabalhar dentro de você. Deixa Ele transformar isso dentro de você. Dê condições a Ele, para que tudo isso seja transformado, seja mudado. Porque se eu posso dar um título para essa reunião, é exatamente essa: lide com as guerras silenciosas. Lide com as guerras silenciosas. Os inimigos que você não vê é os que mais podem devastar você. É o que o próprio Senhor deixa registrado. É o que o próprio Senhor deixa registrado aqui, tanto para mim como para você. Tanto para mim como para você, Ele deixa isso registrado, e é o que eu e você temos que pegar. Apanhe as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois as nossas vinhas estão floridas. Apanhe para nós as raposas, mas lembre-se, são as raposinhas que estão tragando, estragando, arruinando, devastando com as nossas vinhas que já estão floridas, e elas querem tirar o nosso fruto. Os inimigos que não vemos querem tirar de nós o nosso fruto. As guerras internas, quando não vencemos, elas tiram de nós o nosso fruto. Aquilo que está dentro de nós e nós não lidamos, arrancará de nós o nosso fruto. Elas querem tirar o fruto que temos trabalhado para conquistar, e olha que temos trabalhado para isso. Estamos firmes nos 52 dias, essa já é a penúltima semana, e nós temos trabalhado arduamente, nós temos insistido arduamente para que Deus honre. A vinha está florida, mas há sentimentos, há emoções, há coisas que não foram lidadas, há situações que não foram tratadas, que elas querem roubar, elas querem tirar os frutos, elas querem arrancar de você os frutos. Então não deixa mais esses sentimentos, não deixa mais esses conflitos internos afetarem você, não deixa mais os conflitos internos atrapalharem a sua vida. Eles já tiraram frutos de você e querem tirarem mais. Eles já arrancaram frutos e querem arrancar mais. Você não pode deixar. Está na hora de você guerrear contra essas emoções. Está na hora de você guerrear contra tudo isso que foi colocado dentro de você. Está na hora de você lidar, de você lutar, de você reagir. Está na hora de você tomar essa decisão. Está na hora
está na hora de você tomar essa decisão e dizer: chega, a partir de agora eu vencerei a guerra das minhas emoções, as guerras dos meus sentimentos, porque essas raposinhas, elas não vão tirar o fruto desses 52 dias, nenhuma raposinha vai tirar o fruto que eu tenho trabalhado tanto para obter, o fruto que eu tenho trabalhado tanto para atingir, em o nome do Senhor Jesus. Seus pais, os meios em que você vive, colocaram coisas dentro de você, e está na hora de você tirar tudo isso, está na hora de você arrancar tudo isso, está na hora de você vencer tudo isso, está na hora de você pegar as raposas e as raposinhas que querem afetar e prejudicar as vinhas, porque elas já estão floridas. Está na hora. Tome essa decisão. Lide com as guerras internas. Vence as guerras internas, e você nunca mais perderá nada externamente. Vença as guerras internas, e você nunca mais perderá nada fora. Vença o que está dentro de você, e você não levará mais derrotas para o lado de fora, porque tudo é uma questão interna. Vença dentro, e você já garantiu a sua vitória fora, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro, Senhor, para que o Senhor continue falando, e que isso venha levar cada um a dar mais atenção ao que está acontecendo dentro, e a se posicionarem com poder, Senhor, e a decidirem: eu não serei mais roubado, eu não vou mais ignorar, eu não viverei como Israel viveu, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de todos, e crendo, Senhor, eu tomo posse de mudanças significativas e de vitórias internas importantíssimas a partir de agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.